Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá, nossa aula de aula 76. Vai falar sobre o quê, amadinha? Interpretação textual. Só que agora envolvendo aqui as figuras de linguagem, né? Ligada ao aspecto semântico. Conhecendo a habilidade da aula. Analisar efeito de sentido decorrente de uso expressivo da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões da ordenação, combinação, contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Tá bom? Nossa árvore do conhecimento chegando com o nosso conteúdo, que é figuras de linguagem, ligadas ao aspecto semântico. Temos aqui, amado, esta imagem. Você, amadinho, né? E aqui tem tudo a ver com a nossa aula, tá bom? O aspecto semântico, a semântica, o sentido, tá bom? Então, nós temos aqui um fogo saindo. Ó, aqui colocando a canetinha para não. Isso, analise aqui. Qual a mensagem que nós temos aqui? Ó, e aqui o gelo pegando fogo. Que sentido dá? Que expressão dá para tirar daqui? Qual aspecto, qual recurso que ele está fazendo uso, né, destas duas imagens? O que mostra? Um exagero? Uma oposição? Qual o recurso? Qual o aspecto que dá para analisar aqui? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que aqui houve uma antítese visual. Professora, eu já ouvi falar nesta palavra antítese. Sim, as ideias contrárias, beleza? As oposições, amadinho. Como assim um fogo saindo diretamente da água, de um rio, de um riacho? Que é aqui que dá para ver essa leitura. E aqui o gelo, tá bom? Então, aqui você percebe a oposição, tá bom? Das palavras. Ou seja, aqui no caso, antítese visual, tá bom? Da imagem, uma oposição imagética. Beleza? Do quente com o frio, da água com o fogo e assim sucessivamente. Para que, então, aqui nós temos o seguinte, as figuras de linguagem. Vamos começar pela metáfora. Temos aqui textos, tá bom? Para você. Temos aqui o texto do Gregório de Matos, que fez bastante o uso de metáforas, de antítese, todas as palavras, metáfora, antítese, são figuras de linguagem. Beleza? Mas no aspecto semântico. O que é uma metáfora? É você, amadinho, usar uma palavra e essa palavra for usada no sentido figurado, tá certo? No sentido que? Conotativo, tá bom? Ó, lá na gramática diz o seguinte, metáfora trata-se de uma transferência de sentido da palavra para um âmbito semântico que não lhe pertence, mas que mantém com sentido de origem uma relação de semelhança. Ó, acompanhando aqui um trecho de Gregório de Matos, que sendo vós um sol fora, tendes manhã de um sol posto. O que você entende da palavra sol?
Sol, ele clareia, sol ilumina, entendeu? Sol, energia, tudo isso, tá? Vai, e aqui tá te dando um leque de interpretação. Tem a questão da pluralidade. Cada um pode interpretar de uma maneira, tá certo? Outra aqui, ó. Goza, goza da flor da mocidade. Esse da flor da mocidade, o que diz? O que você entende como flor da mocidade? Essa flor, né, desse momento, né, que você está jovem, está novo, tem tudo para conseguir algo na vida. Beleza? Aqui, vai lá, seu banana. Era uma gata. Aí, ó, tá escrito cara, né? Mas é cata, mas é cara. Presta atenção aqui, é um R, tá? Então, quando ele fala, ele usa seu banana, qual o sentido que ele está usando aqui? Eu sei que é um sentido pejorativo, mas ele está com o que é uma banana? Representa para ti. A banana pode ser mole, molenga e assim vai, tá bom? Ela é uma gata, é uma gata. Essa gata aqui, manhosa, linda, entendeu? E assim vai dando fazendo sempre essa relação, tá bom? É uma comparação. Comparação, mas sem usar o conectivo, tá bom? A metáfora. Vamos lá. Temos aqui a questão da alegoria. O que é alegoria, né? É o uso retórico que produz uma virtualização do real significado, não se atenta apenas ao sentido literal da obra, mas ao aprofundamento em outro sentido. Vamos tentar descobrir aqui a alegoria usada neste soneto de Alceu Vamovic. Ó tu, que vens de longe, ó tu, que vens cansada, entra e sobe este teto e encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vive sozinha sempre, nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua. Há de levar contigo uma saudade minha. Então, aqui, nesse soneto, há uma presença, uma sucessão de metáforas, fazendo comparação. E por isso que tem a presença de alegoria. É quando tem uma sucessiva, né, presença de metáfora, que são as comparações. Catacrese. Já ouviu falar da catacrese? É aquela metáfora desgastada. Como assim, Amadinha? O que é uma catacrese, né? É quando você pega uma palavra de outro campo semântico e faz uma relação com o objeto ou uma coisa que se refere. Vamos colocando aqui no exemplo para você identificar a catacrese. Ó, embarcaram no navio sem medo de serem revistados. Embarcaram. Ó, embarcaram, Amadinho. Lembra o quê? Barco, muito bem. Então, ele não emprestou, tá? Aí você vai, lembra barco? Então, embarcar, quando a gente embarca no barco. Mas só que aqui, como não tem uma palavra própria,
Então, ele faz um empréstimo para usar, no caso, embarcaram no avião, tá certo? E isso aqui vai fazer a relação, isso embarcar que a gente embarca no barco. Então, o barco não é um meio de transporte? É, amadinha. Avião também não é um meio de transporte? Então, pronto. Então, aqui ocorreu o quê? A catacrese. Beleza? Chegando mais outra aqui para vocês, agora a prosopopeia. O que é isso? A prosopopeia também, ela é conhecida como personificação, tá certo? É você dar características, né, aspectos humanos a seres inanimados, a seres irracionais. Ó, no exemplo aqui, nós temos o seguinte, ó, uma bola, ó, isso aqui é um objeto. E quem, ó? O com fone de ouvido. Isso daqui não são ações características que faz o humano? Então, aqui é uma personificação, é uma prosopopeia. A mesma coisa acontece aqui, ó. Amadinhos, aqui eu tenho uma carta. A carta envolvendo a pessoa. Então, a carta não vai te abraçar. Sim, ela vai te envolver. Tá certo? Aí outra, na frase, nós temos o seguinte. Ó, as paredes pareciam escutar as confissões. Escutar, a parede tem ouvido? Não, não tem, né? Então, quem tem ouvido, quem escuta, é o humano. Então, toda vez que você tiver alguma característica que é de humano, que se refere a seres inanimados, então você vai classificar como o quê? Prosopopeia. Aqui, ó, se você realmente quer tocar alguém, mande uma carta. Olha só, então a carta vai tocar a pessoa que for receber, tá bom? Mas a carta, para ter o toque, é necessário o quê? Ter a questão do braço, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Chegando aqui para vocês a questão da metonímia, né? Que é aquela figura de linguagem que faz a substituição por implicação. Como assim, amadinha, implicação? Aquela que vai fazendo troca. Vai trocar o autor pela obra, continente pelo conteúdo, consequência pela causa, concreto pelo abstrato, lugar pelo produto. Isso acontece no dia a dia. Quando você, por exemplo, acaba você, amadinho, que ajuda a mamãe. Ah, mãe, a sua mãe manda lavar louça. Louça, imagina, lavar louça, as panelas. Mãe, acabou o Bombril. Bombril é a marca. E o produto é o quê, amado? Qual é o produto? É a palha de aço. Não fez a troca? É da marca pelo produto, o produto pela marca? E sempre é assim. Então, vamos conhecer um pouquinho aqui, ó. Autor pela obra. Devolva o Neruda que você me tomou. Neruda é o livro, é o autor, tá bom? Neruda é o nome do escritor. A mesma coisa se chegasse assim, estou lendo Machado de Assis. Estou lendo a pessoa, Machado de Assis, o autor? Não, estou lendo a obra. Então, quando acontece isso, eu tenho o quê? Metonímia. Ó, mais outra aqui, continente pelo conteúdo. No Natal, tomaremos 10 taças de vinho. Olha, eu falei taças de vinho, não está nem escrito vinho ali. Mas esses 10 taças se refere a quê? Ao vinho, ao conteúdo. Eu estou colocando vinho, mas pode ser champanhe também, né, amado? Consequência pela causa. Vou suar minha camisa, meu irmão. Como você vai suar a camisa? Você vai o quê? Você vai se dedicar, você vai trabalhar para conseguir algo. Para conseguir algo, você tem que suar a sua camisa, no caso, dando o seu trabalho. Beleza?
O concreto pelo abstrato. Tinha um coração de mãe. Ó, sentimento. Tá bom? E o último lugar pelo produto, tomamos um excelente porto, que é o vinho. Vamos lá aqui, chegando à questão da figura de linguagem símbolo, né? Ocorre quando o nome de um ser ou coisa concreta assume um valor convencional, ou seja, o abstrato, nas palavras do filósofo. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte, assim, ó, balança é o símbolo da justiça. E nós temos aqui o seguinte, o Evangelho e o Corão estão frente a frente com o resultado das suas doutrinas. Então, aí são símbolos que vão fazendo a relação, principalmente na parte filosófica. Beleza? Mais um pouquinho aqui para vocês, a perífrase. O que é isso, amadinha? Ó, trata-se de quê? Da substituição do nome, que nome é esse? É um ser, por um de seus atributos, por uma de suas características, por um fato que o consagrou. Mostrando aqui para vocês, ó. O mestre nos ensinou. Quando fala mestre, esse mestre aqui, ó, está se referindo a Cristo. Tá bom? Então, ó, é a perífrase. Tá ok? Outra aqui, ó, o eufemismo, que é aquela figura de linguagem que serve para amenizar uma mensagem, suavizar, para torná-la o quê? Mais agradável. Tá certo? Para a pessoa não sofrer um choque, principalmente quando há uma perda. Tá certo? Quando alguém parte, alguém morre e você vai dar a notícia. Imagine. Então, nós temos aqui, ó, uma outra. Trata-se de um produto para homens calvos. Ficaria feio se ele usasse... trata de um produto para os carecas, né? Então, aqui para amenizar a situação, para não falar careca, ele vai usar a palavra calvos. Beleza? E litotes. O que é litotes? É a negação do contrário. Como assim, amadinha? Tá aqui o exemplo para você aqui acompanhar comigo. Ó, negação do contrário. É nada inteligente, ó, é nada de inteligente, que quer dizer que a pessoa não vai falar burro, né? Então, burro, que é aquele que tem dificuldade em aprender. Claro que isso daí é uma ofensa. Isso daqui, amadinho, você não vai chegar para alguém falar. Isso é feio. Tá bom? Isso daqui somente para explicar, para deixar aqui para vocês para melhor entendimento. Tá bom? Para facilitar o entendimento. Beleza? Antítese. Lembra lá da nossa imagem, né? Logo no início da nossa aula, né? Que eu trouxe lá a primeira imagem e essa daqui. Né? Ocorre como temos o quê? Uma oposição de palavras ou ideias. No caso, aqui a gente fez antítese visual. Não precisa ser só em texto escrito, não, amado. Também a antítese acontece assim, através das imagens. Tá certo? Aqui dá para você identificar a oposição. Como assim? Qual é a ideia? O gelo, né? Frio. O fogo, te lembra o quê? Quente. Tá certo? O fogo esquenta. O gelo esfria. A água lá, logo no início, o rio que nós tínhamos logo no início, a água, o que vai acontecer? O que acontece com a água, né? A água apaga o fogo, mas aqui, amadinha, só é uma imagem para você ver a questão da oposição, seja da semântica, tá ok? Mas, fora a imagem, nós temos aqui, ó, no texto também, lá dos sermões
De quem? É de Padre Vieira. Ó, eles mandam e vós servis. Eles dormem e vós velais. Eles descansam e vós trabalhais. Então, o que você consegue encontrar trechos, né, de sentidos opostos? Então, aqui acontece também a antítese. Você já sabe que é a antítese. Sempre contra alto, baixo, branco, preto, tá certo? Gordo, magro, oposição, tá certo? De ideias, oposição de palavras, tá? Esta também tem uma outra que também vai falar das ideias contraditórias, que é o caso do paradoxo. O que seria o paradoxo, né? Ó, que o amor seja infinito enquanto dure. Esse trechinho aqui é de Vinícius de Moraes, do soneto de fidelidade. Você consegue encontrar contradição? Quando uma ideia anula a outra, ou seja, vai excluir? O que é um paradoxo? Qual é o conceito que você vai criar lá? Aqui já tem um pronto, mas você, através desse trecho, desse verso, você vai tentar construir o seu próprio conceito, ó. Aqui fala o seguinte, trata-se de uma ideia, né, de contradição. O paradoxo agrupa significado que se exclui mutuamente. Como assim? Vamos analisar aqui nesse verso, né, nesse trecho aqui, ó. Que o amor seja infinito enquanto dure. Amado, quando eu falo infinito, é que não vai ter fim. Infinito. E logo em seguida vem o quê? Enquanto dure. Tá? Então, houve aqui uma contradição nas ideias. Então, uma palavra anulou a outra. Beleza? Muito bem. Aqui, outro gênero, aqui trazendo para vocês a tirinha. E sempre que você, amadinho, for fazer a análise, né, for interpretar um texto, você vai ter que analisar parte por parte. Então, cada pedacinho, cada tijolinho, tá bom? O todo. Primeiro, o que você vê no primeiro quadrinho? Você vê o gato desanimado, tá bom? Indisposto. Olha só a cara dele. Aí o rapaz fala assim, feliz segunda-feira. E olha só a expressão do gato. E ele só pensa, não responde não. A mãe de todos os oxímoros. Oxímoros, quer dizer, desculpa, oxímoros. Aí você tem que saber que oxímoro é a mesma coisa, é uma das definições de paradoxo. Os oxímoros, tá bom? Aí, por quê? Como ele fala assim, feliz segunda-feira, é para a pessoa estar o quê? Animada. Olha o ânimo, olha a falta de ânimo, ó, tanto do gato quanto do rapaz, que é o John. Beleza? Conseguiram identificar essa questão do paradoxo? Ótimo. E mais outra figura de linguagem também presente, que é a sinestesia. Sinestesia. Quando que ocorre a sinestesia? Quando o enunciador coloca duas ou mais sensações, ó, sinestesia, sensações, lado a lado.
Aqui nós temos um trechinho não, uma frase de João Guimarães Rosa, para você observar. Avista-se o grito das araras. Ó, sensações. Quais são as sensações? Ó, faz uso dos órgãos do sentido, amadinho. Ó, a visão, avista-se, visão, olhar. E o grito vai envolver quem? A audição. Então, ó, tá próximo aí, tanto a visão quanto a audição. Então, quando acontece isso, eu tenho a sinestesia. Beleza? Vamos aqui para Afonso de Guimarães. Tem cheiro, a luz amanhã nasce. Ó, tem cheiro, ó, olfato. A luz, para você ver a luz, vai mexer com o quê? Com a visão. Então, aqui, na primeira tem o visual e o auditivo. E já no segundo exemplo, eu vou ter o olfativo e o visual. Então, quando ocorre isso, eu tenho sinestesia. Sensações diferentes, lado a lado. Sinestesia. Beleza? Tá fácil? Claro, né? Muito fácil. Vamos lá. Agora, amadinho, a hipérbole. O que é essa figura de linguagem hipérbole? É o exagero. Lembra lá da literatura, quando a gente estudou o barroco, né? A figura de linguagem presente, hipérbole é o exagero. Tá certo? É uma figura de linguagem que engrandece ou diminui exageradamente os fatos. Eu costumo dizer que assim, né, que as mães são muito hiperbólicas. Por quê? A mãe vai fazer alguma coisa, pede para o filho fazer várias vezes. Menino, vai estudar. Vamos dizer assim, meu filho vai estudar. Aí o menino continua na TV. Eu já te falei mais de 1000 vezes para você estudar. Já pensou? Mais de 1000 vezes? Nunca no Brasil, né, Magê? Então, isso daí é o exagero. Se é o exagero, a mãe está sendo hiperbólica, por isso que eu digo. Tá bom? Mas aqui temos um exemplo. Já falei 1 milhão de vezes que eu não quero que você faça isso, meu filho. Então, quando ela fala aqui 1 milhão de vezes, então tá sendo exagerada, Márcia. Tá bom? Quando há exagero, hipérbole. Chorou rios de lágrimas. Como, amadinho? Nunca. Tá bom? Vamos lá. Ironia. O que seria ironia? O que é ser da questão da ironia, né? Ocorre quando o enunciado, o que está escrito, marca bem, nega a enunciação. O que é isso? É a intenção do autor. Beleza? Ó, que bonito, hein? Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Alguém lembrou da música da Nayara Azevedo? Que bonito, hein? Ela estava sendo irônica. Tá bom? Aqui, quando ela fala que bonito, hein? Ela estava gostando daquela cena que ela viu? Não, né, amada? Tá sendo irônico. Então, essa daqui é aquela música lá, sertaneja, que fala, toma aqui seus 50 reais. Olha, essa menina canta pra caramba, né? Então, aqui fez uso da ironia, tá bom? E a mesma coisa, se eu chegasse assim, deixa eu lembrar assim, como nunca chegou atrasada. Eu tô sendo irônica. Nunca
nunca chegou, olha aí, ó, chegou a pontuar, nunca chegou atrasado ao evento. O que eu quero dizer aí? Eu estou sendo irônica, que ela sempre chega atrasada, tá bom? Essa não é a minha intenção, beleza? Vamos lá, mais outra aqui para você. Sabe essa questão da ironia? Nessa fase de vocês aí, por hoje eu já fui, amadinho, tá? Já tive a idade de vocês, já sei como é que é, tá certo? Então, hipérbole, você vai lembrar que é o exagero, exagero. Ironia é quando o enunciado, ó, que está escrito, nega a enunciação na hora da fala. A antítese, você vai lembrar do que, amadinho, antítese? Você vai lembrar que antítese é a oposição de ideias, ó. E o paradoxo também é a contradição, que vai ficar uma vai anular a outra, ok? Então, vamos aqui, mostrando aqui para vocês a questão da prática. Vamos praticar. Você vai analisar aqui esse trechinho, tá bom? E você vai explicar qual o efeito sinestésico se é sinestésico, tá ligado à sinestesia, aquela que vai expressar a questão das sensações. Quais as sensações, amadinhos? Você vai lembrar dos 5 lá, órgão do sentido. Tudo. Por isso que aqui quando fala tudo, as sensações, por favor, lembra lá da aula lá de quando você estudava os órgãos do sentido, né? O paladar, o olfato, a visão, a audição, o tato. Lembrou? Então tá. Então vamos aqui no trecho. Ó. O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Então, você está entendendo quais são as sensações? As sensações. Enrolando aqui a língua, deixa eu molhar de novo aqui, aí eu volto com vocês. Então, fazendo a leitura, o céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Agora aqui vem a pergunta, ou seja, explique o efeito sinestésico no texto. Que efeito é esse? O azul, já estou dando uma dica, acariciando-a, o odor. Então, vamos lá, que nós temos aqui, ó, o autor emprega diferentes sensações. O azul que vai envolver o quê? A visão, né? Acariciando a questão do tato. E o odor, o olfato. Então, aqui eu tenho a sinestesia. Beleza? Muito bem. Mais outra aqui para praticar. Ó, leia o exceto a seguir. Ó, aquele que a salvar o mundo veio. Luiz Vaz de Camões e os Lusíadas. Aquele que a salvar o mundo veio. Camões empregou uma figura denominada perífrase. Explique o seu significado e a relação semântica envolvida. Ó, você vai, professora, a senhora colocou o aquele com 2 L, amadinha, do jeito que estava lá no livro, é o português lá de Portugal, tá bom?
de Camões. Tá? E como aqui há uma evolução, agora é claro que só no português brasileiro é escrito aquele somente com L. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Tá? O que você, aquele que veio salvar o mundo, tá fazendo o quê? Camões empregou uma figura denominada perífrase e explica o seu significado e a relação semântica envolvida. Nós temos o seguinte, né? O texto faz alusão, uma comparação a Cristo, coloca-se a qualidade pela qual o ser é conhecido. Você vai à igreja? Com certeza, né? Então, você fez catequese ou a escola dominical, então você já vai ter esse entendimento, né? Cristo, Salvador, é conhecido como Salvador do mundo, ele que vem nos salvar. Então, ele é conhecido como Salvador e no lugar do ser, Cristo. Então, aquele que a salvar o mundo veio. Quem? A Jesus Cristo. Beleza? Então, amadinho, aqui a primeira parte. Vamos lá para o nosso trabalhando gênero? Isso, porque chegou o momento a hora de produzir. O que nós temos para hoje? Temos o seguinte, né? Você vai confeccionar, tá bom? Um cartaz com as figuras de linguagem, tá certo? Esse cartaz, você pode fazer recorte ou então pegar algum poema, tá bom? E vai colocando antítese, um exemplo, e vai especificando. Aí o outro, só de antítese? Não, pode usar sinestesia, outros poemas e fazendo um cartaz bem bonitinho para fixar melhor essa questão do assunto, tá bom? Aí você vai perceber o aspecto semântico ligado. Beleza? Capriche, tá bom? Use da sua criatividade. Belezinha? Então, amadinho, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.